vamos para mais uma aula de Excel aí. Hoje nós vamos trabalhar com hora, cálculo de hora. Bem importante aí para você que trabalha com departamento pessoal, financeiro, logística, você que controla a folha de ponto de um modo geral, ou você que é funcionário mesmo, tá achando que a tua empresa está te enrolando e não está pagando aí as suas horas extras. O foco aqui não é departamento pessoal, tá? E sim Excel, mas você precisa aí aprender como é que o Excel lida com horas. Vamos lá, vamos para a prática. Planilha qualquer aqui, vamos supor que eu tenho aqui entrada, ida para o almoço, não, vamos botar a entrada de novo, que é assim que vem no ponto, saída para o almoço e saída final, tranquilo? Aí você coloca aqui 8 horas, saiu para o almoço meio-dia, depois às 13 horas e saiu 17 horas. Qual o total de horas trabalhadas? Você viria aqui igual a saída menos a entrada menos uma hora de almoço, que é a diferença aqui dessas duas células. Só que como eu tenho duas operações, eu tenho que abrir parênteses. A saída do almoço menos a entrada do almoço. Quando eu dou Enter, ele mostra 8 horas. Bem tranquilo de se fazer isso, tá? Lembrando que a formatação aqui está como geral. Se eu selecionar isso aqui como hora, olha o que acontece. Ele apenas coloca aí os segundos. E tem vezes que ele começa a mostrar como data. Então toma cuidado aí com o tipo de formatação que está selecionando. Vamos para agora aqui uma planilha. Aqui tem uma imagem do calendário de fevereiro de 2019, que mostra aqui as datas. Eu coloquei aqui a primeira data e eu não digitei isso tudo. Como é que eu fiz? Vamos fazer juntos. Quando você digita uma primeira data, você coloca o mouse no cursor no cantinho, vai ficar uma cruz preta e você arrasta. Repara que ele vai colocando as datas em ordem crescente. Soltei. Aqui, sexta-feira, não tem fórmula, tá vendo? Começa primeiro sexta, digitei sexta-feira, arrastei e ele preencheu para mim também. Então vamos lá. Aqui são dados fictícios, tá? Função digitador, o nome do funcionário Pedro de Oliveira Guiar, uma matrícula qualquer. Ele entrou aqui 8 horas, saiu meio-dia para almoçar, voltou 1 hora e foi embora 17 horas. Quantas horas ele trabalhou? 8 horas. Aqui nessa célula qualquer, eu coloquei que a jornada padrão dele diária são 8 horas trabalhadas, para facilitar o meu entendimento. Como é que eu calculei a hora extra? 8 horas de trabalho menos a quantidade de horas que ele deveria trabalhar. Repare que eu botei um cifrão aqui. Ou você digita o cifrão na célula, ou você aperta a tecla F4. O cifrão, ele fica entre a letra e o número da célula, tá? Se você apertar o F4, ele trava. Por quê? Porque quando eu for arrastar, repara que ele continua marcando aqui 8 horas. Senão ele desceria, marcaria aqui. Então toma muito cuidado com isso. Por isso que é importante o F4 ou o cifrão. Vamos lá. No sábado aqui, ele entrou às 9. Não, vamos botar 8 horas. Saiu meio-dia. Só que sábado ele só tem 15 minutos. Então ele saiu, voltou do almoço meio-dia 15 e saiu 16 horas. Vamos arrastar para cá. E ele trabalhou 7 horas e 45 minutos. E aí que vem um problema. Por quê? Horas negativas no Excel, normalmente na célula, ele não mostra. Olha só, o que vai acontecer? Ele vai dar o jogo da velha, você vai achar que é o tamanho da célula, você vai arrastar e não adiantou nada. Então, neste caso, por exemplo, eu poderia usar aqui a função ABS. ABS. Vamos lá, igual. ABS, abre parêntese. Peraí que eu fiz errado.
ABS. Aí ele retorna aqui um valor absoluto. Menos. E fecha parênteses. Quando eu dou Enter, repara aqui que ele mostra 8 horas. Como assim 8 horas, Vinícius? 8 horas, na verdade, negativas. Então toma muito cuidado quando você tiver com coisas no Excel de forma negativa. Na verdade, esse cálculo ele dá errado. Por quê? Você trabalhou 7 horas e 45 e deveria ter trabalhado 8 horas. Se você botar numa célula qualquer aqui, ó, e aqui você colocar 8 horas, repara só. Esse menos esse, ele dá 15 minutos. Mas se você fizer o contrário, esse menos esse, ele vai dar erro para você, tá vendo? Então toma muito cuidado quando você está devendo horas para a empresa. Se você perceber que esse número aqui ele é menor do que 8, vai dar conflito para você, porque são horas negativas. O Excel não vai interpretar isso de uma forma bacana. Numa aula mais para frente, durante o curso, porque aqui ainda é o Excel básico, a gente usando uma fórmula C, eu vou te ensinar como contornar esse problema, tá? Mas por enquanto nós vamos aprender a calcular as horas. Então aqui eu peguei 8 horas da manhã, entrei meio-dia e 15, voltei às 13, ou seja, voltei antes do almoço, terminar, e aqui eu saí às 19 horas. Repara que eu tenho 10 horas e 15 trabalhadas. Mais uma vez, olha só. Deu 11 horas. Por que que deu 11 horas? Porque está selecionado errado aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado. Aqui não é F9. Aqui é G9. Pronto, 2 horas e 15 minutos. Tá vendo? Então, é assim que eu calculo as horas dentro do Excel. Saída final menos a entrada, menos, entre parênteses, a diferença de almoço, sempre o maior menos o menor, que é 1 hora. Eu poderia também fazer o seguinte, igual a saída menos a entrada, menos, entre parênteses, 1. Dá certo? Não, não dá certo. Ele trata como referência, tá? Eu fiz de propósito. Tem que ter uma célula com o número 1, para ele entender que essa diferença está referenciada aqui na célula. Aqui está fora de formatação. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui com 8 horas. Eu digitei 8 horas aqui de trabalho e ele veio calculando. Ó. Tá vendo? Ó, aqui a referência novamente está errada. Pronto, 15 minutos, tá vendo como é que agora deu certo? Por isso que estava dando errado aqui, ó. 15 minutos, 2 horas e 15, vamos fazer mais uma. A pessoa chegou atrasada, entrou 10 horas, entrou meio-dia para almoçar, voltou 1 hora da tarde e saiu normalmente às 17 horas. Seis horas de trabalho. Vai ficar devendo 2. Essa é a lógica. Olha lá, repara que agora está dando certinho. Por que está dando certo? Por causa da referência, olha só. Esse menos esse. Só que é exatamente o que eu falei. Por que eu coloquei a fórmula ABS na frente? Porque se eu não colocar o ABS na frente, olha só. Igual essa célula menos essa. Vai dar erro, olha só. Vai dar o jogo da velha. Por quê? Porque o Excel não exibe hora extra, ou seja, número negativo. Quando eu coloco o ABS, ele mostra o número absoluto, só que sem o sinal. Então você toma muito cuidado com isso.
Todos os números que forem menores do que 8, você já sabe que aqui o resultado é negativo, está devendo para a empresa. Tranquilo? Aqui você pode fazer um somatório no final, lembrando que se isso aqui é negativo, você tem que descontar desse resultado aqui porque ele está somando normalmente. Aqui vai dar o total de horas. Só toma um cuidado que, por exemplo, se você tem um número aqui maior do que 24, o Excel vai somar errado. Olha outro exemplo aqui. Vamos supor que o banco de horas de uma pessoa tenha 4 horas num dia, 2 horas no outro dia. Outro dia ela varou a noite trabalhando, fez 16 horas. No outro dia ela fez 9 horas extras. Claro que isso na legislação não é possível, mas eu digo no modo geral. Bom, se eu fosse somar aqui, já daria quanto? Tá vendo? Mais de 24 horas. Você concorda aqui comigo? Só 9 com 16 já daria 25. 27 com 4, 31 horas. Olha a loucura que o Excel faz. Ele coloca 7 horas. Tá errado. Só aqui já tem 16. Agora, se eu vier aqui, botão direito, formatar células, e escolher esse padrão aqui de hora, é o único padrão que ele aceita formatos maiores que 24 horas. Repara que agora deu certo, 31 horas. É exatamente o que você vai fazer aqui, caso somatório de mais de 24 horas, para você não calcular errado. Eu espero que você tenha entendido aí. Muito obrigado e até a próxima aula.